A salvação em suas mãos. Quero passar nesse vídeo para vocês um ensinamento sobre a salvação, o plano de salvação de Deus para a humanidade, e que você pode gravar na sua mão, não escrevendo na mão, mas que ao olhar a sua mão, você vai lembrar deste plano maravilhoso que Deus fez para toda a humanidade. Primeira coisa, esse dedinho pequeno aqui, chamado de dedo polegar, ele pode ser chamado também de graça, presente de Deus para nós. A graça, ela é chamada o presente de Deus, o favor imerecido, ou seja, aquilo que Deus nos dá sem nós merecermos. Lá em Romanos, no seu capítulo 6, versículo 23, diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, quando você olhar para esse dedinho da sua mão, você lembra que Deus, Todo-Poderoso, Ele nos dá gratuitamente, pela graça, ou seja, repito, favor imerecido, a salvação, a vida eterna. Esse segundo dedo, chamado de indicador, é o homem, aquele que nós indicamos que é pecador. O homem que cometeu o pecado. Eu, você, todos os seres humanos nascemos pecadores porque herdamos a natureza pecaminosa de nossos ancestrais. Portanto, por sermos pecadores, nós não podemos salvar a nós mesmos. Não há salvação por mérito. Nada que nós fizermos neste mundo, nós alcançaremos a salvação. Você e eu podemos ser as melhores pessoas do mundo. Podemos ser pessoas que fazem obras maravilhosas, que ajudam as pessoas, que podem estar sempre olhando para as pessoas com a intenção de ajudar. Nada disso irá nos levar à salvação. Porque, repito, esse dedinho indicador, ele indica para nós que nós somos pecadores. Portanto, não há nada que nós possamos fazer neste mundo para alcançar a salvação. Veja, estava procurando aqui Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, repito, o homem pecador, pela graça de Deus, nós somos salvos, não por mérito, como diz aqui Paulo em Efésios. Pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Esse dedinho maior aqui, ele chamado também de dedo médio, é difícil a gente mostrar ele, né? Mas esse dedo maior que nós temos aqui na mão, ele significa para nós Deus. O Deus Todo-Poderoso. Por isso que ele é o maior dedo da mão. O Criador de todas as coisas. O nosso Senhor e o nosso Criador, aquele que sustenta todas as coisas. Aquele que criou todas as coisas. Ele nos deu, como disse, gratuitamente. Por quê? Porque ele é amor. Porque ele, como diz lá em 1 João, no seu capítulo 4, no versículo 8, ele diz assim, ó: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E versículo 9: nisso se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Então Deus, pelo seu grande amor, ele enviou Jesus para nos salvar. Deus, ele não quer nos punir. A palavra dele indica para nós que a vontade do Senhor é que todos se salvam e venham ao conhecimento da verdade. Mas Deus também, ele é justo. E por ele ser justo, ele pune o pecador. Ele faz com que o pecador que não se arrependa não seja salvo.
vai continuar em condenação eterna, em sofrimento eterno. Mas ele dá a oportunidade, ele enviou o seu Filho pelo seu grande amor para nos resgatar da escravidão do pecado, para nos tirar da condenação eterna, do sofrimento eterno, para viver eterno com Deus. Por tudo isso, pelo seu grande amor. E esse quarto dedinho da mão aqui, também chamado de dedo anelar, o dedo que nós usamos, a aliança, ele significa Cristo, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Lá em João, no seu capítulo 1, versículo 29, João diz o seguinte: João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando João estava vendo Jesus indo até ele, ele falou: esse é o Cordeiro de Deus, é o que tira o pecado do mundo. É o próprio Deus que se tornou homem, habitou aqui neste mundo entre nós, viveu aqui entre nós, morreu, ressuscitou e através dele, única e exclusivamente através dele, nós obtemos a vida eterna. Lá em João também, no seu capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então o próprio Deus veio na figura do seu Filho Jesus, se tornou homem, nascido no ventre de uma mulher pelo Espírito Santo de Deus, cresceu, se desenvolveu, começou o seu ministério com 30 anos, passou por todas as dificuldades, morreu, mas ressuscitou e hoje ele está vivo, à destra de Deus, intercedendo por nós. Lá em João também 11, 25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então somente através de Cristo, você e eu podemos obter a vida eterna. E finalmente, esse dedinho pequeno, chamado de dedinho mínimo, ele é a fé. Significa a fé salvadora, a fé que nós precisamos ter em Cristo. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Lá em Hebreus, no seu capítulo 11, no seu versículo 6, ele diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então é pela fé, única e exclusivamente, a fé, duas letrinhas, uma palavra pequenininha, mas importantíssima, fundamental para todo o processo de salvação. Creia nisso. A salvação em tuas mãos. Repito, graça, homem, Deus, Jesus e fé. Tenha essa visão nas suas mãos. Toda vez que você olhar para a sua mão, você vai lembrar disso. E se você ainda não tomou a decisão de saber que Deus te deu o presente, basta você recebê-lo. Que todos somos pecadores e todos precisamos de um Salvador. Todos precisamos desse presente de Deus. E Deus nos deu isso pelo seu grande amor para conosco. Então ele enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados. E é através da fé que nós alcançamos tudo isso. Creia nessa verdade. Se você, repito, não tomou a decisão de entregar a sua vida para Jesus, não deixe para depois. Pode ser que não haverá mais tempo. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma vez e depois disso vem o juízo. Também diz lá em Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Não deixe para depois. Lembre-se, a salvação em suas mãos. Que Deus abençoe a sua vida, no nome do Senhor Jesus.